pessoal, eu sou o pastor messiânico Jonathan e estamos aqui mais uma vez trazendo um novo vídeo para o nosso canal. Dentro desse vídeo iremos tratar acerca do capítulo 10 da Epístola de 1 aos Coríntios, certo? Hoje iremos aprender as coisas que Paulo tem para nos passar aqui, algo até bem interessante que muitos até nem sabem, né? E hoje vamos tratar um pouco sobre hermenêutica, certo? Dentro do texto bíblico, a hermenêutica bíblica. Eu gostaria de pedir a você que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e também compartilhe para que mais pessoas possam saber do Evangelho judaico do primeiro século. Peço a você também que ative as notificações, com um sininho que vai aparecer logo do lado quando você for se inscrever em nosso canal. Então, vamos dar início aqui, sem mais delongas, ao capítulo 10 da Epístola de 1 aos Coríntios, certo? Não iremos tratar apenas de hermenêutica hoje, mas iremos tratar sobre todo o capítulo, como é costume, em todos os vídeos dessa série que estamos fazendo aqui, certo? Vamos lá então. Capítulo 10, versículo 1, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Peraí. O que é ser batizado? Ser batizado é você ser mergulhado. Batizar é o mesmo que imergir. Como era que acontecia o rito batismal do judaísmo? As próprias pessoas era que se auto-batizavam. Como? Elas tiravam suas roupas, entravam em um tanque, enquanto o sacerdote ficava no lado de fora. E esse costume ele é descrito justamente em Levítico, capítulo 16, que a gente vai ver ali sobre o chamado banho da purificação. O banho da purificação, o que é o banho da purificação? O banho da purificação servia justamente para purificar os sacerdotes, para que eles pudessem assim entrar no templo. Vamos ver aqui Levítico capítulo 16. Olha aí, ó. Explicar um pouco aqui sobre a origem judaica do batismo. Levítico 16, a partir do versículo a partir do versículo 4. Olha aqui, ó. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terá ceroulas de linho sobre a sua carne, e se cingirá com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas. Por isso, banhará a sua carne na água e as vestirá. Veja que existe aqui o mandamento de o sacerdote banhar a sua carne em água, ou seja, mergulhar-se, para que fique limpo. E assim ele poderia vestir as vestes santas. Então, o que é que ele realmente faz aqui? O Eterno, ele está aqui, na verdade, fazendo uma prefiguração de como vai ser o batismo. As pessoas aqui, elas se batizavam várias vezes. A gente for ver esse banho ritualístico, ele poderia acontecer várias vezes durante a vida do indivíduo. Então, dentro disso, o que era o batismo? O batismo era, posso dizer assim, um último banho de purificação. Quem era que deveria fazer esse banho de purificação? Era justamente o Messias. Você fazer esse banho em nome do Messias, depois da chegada do Messias, seria como se você
estivesse a partir daquele momento com a sua consciência limpa e pura diante de Deus pelo resto de sua vida. Então, o batismo atual, ele nada mais é do que uma figura do batismo passado, batismo judaico passado. Então, o que muitas pessoas não entendem é que dizem, não, mas não tem nada a ver. Claro que tem tudo a ver. Tem tudo a ver porque as pessoas, elas eram mergulhadas em água. E a palavra batizar significa justamente imergir, mergulhar. Então, ali era um batismo? Sim, era um mergulho. Bem como também é batizado hoje. Mas tem um problema. Como era que João batizava as pessoas? Meus queridos, existem duas maneiras bíblicas para se batizar. Uma delas é por imersão, não fazendo como os pastores hoje em dia fazem. Como é que eles fazem? Eles pegam você, empurram você para baixo e imediatamente o levantam. E tem também o batismo por aspersão. E o que é o batismo por aspersão? Bom, é possível que João estivesse batizando por imersão, não fazendo como esses pastores fazem, pegando a pessoa e a mergulhando dentro d'água. Como era que ele fazia? É possível que ele usasse a maneira ritualística do banho da purificação para que as pessoas fossem batizadas por ele. Ele então possivelmente impunha as mãos sobre as pessoas e o que iria acontecer? Ele iria batizar as pessoas em nome do Messias. Se formos parar para ver um pouco aqui, olha aqui, mais um texto bíblico, Levítico, capítulo 8, versículo 6. Vamos lá. Levítico 8, 6. Que coisa bem interessante, né? O batismo. Olha aí, Levítico, capítulo 8, versículo 6. Está escrito: E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos e os lavou com água. Olha que coisa. Eles foram lavados em água. Possivelmente se banharam, como era assim a ordem no capítulo 16, versículo 4. Tem aqui também alguns exemplos ainda em Deuteronômio. Deuteronômio não, perdão. Isso, por enquanto só esses dois mesmo, mas os irmãos precisam ficar cientes de que o batismo ele tem uma origem judaica. Ele surgiu dentro do judaísmo. E dentro desse ritual de banho de purificação, essa purificação ela acontecia regularmente. Então as pessoas, os sacerdotes, precisavam fazer essa purificação diariamente dentro do templo. Mas quando o Messias veio, o batismo então foi o último banho de purificação. O último. Então precisamos compreender que não existe mais essa história de rebatismo. Mas Paulo batizou aqueles que eram batizados no batismo de João. Sim, Paulo batizou. Mas sabe por quê? Porque eles ainda não sabiam que o Espírito Santo tinha sido dado a eles. Eles foram batizados para o arrependimento. De acordo com o apóstolo Paulo, eles foram batizados em nome de Yeshua. Veja que coisa interessante.
Essas pessoas foram batizadas por João, foram batizadas em nome de Yeshua. E onde é que eu posso provar isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 5. Olha aí, ó. Coisa forte, né? Atos 19, 5. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, se você for parar para ver aqui, as pessoas elas eram batizadas exatamente em nome de Yeshua. Então, João aqui, ele batizava justamente em nome do Messias. Olha aqui. Isso aqui o apóstolo Paulo em Éfeso, falando com os discípulos que foram batizados por João, perguntou-lhes então, versículo 3, em que sois batizados então? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com um batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Ou seja, João batizando por aquele que havia de vir depois dele, era a mesma coisa que ele estar batizando em nome de Yeshua. Então, vamos dar continuidade aqui. No versículo 3, olha aí. Versículo 3. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3. E todos comeram de uma mesma comida espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Olha aí. Que coisa bem forte vai ser falada aqui agora, nessas palavras de Paulo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Ou seja, salvação é para obedientes. Deus não se agradou da maior parte de Israel, por isso foram mortos em pleno deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Veja que Paulo deixa bem claro que as coisas escritas no Antigo Testamento, elas são figuras. Precisamos aprender a interpretar o Antigo Testamento usando o sentido alegórico dele. Porque, usando esse sentido, nós iremos tirar enormes lições que há por trás desses escritos, que além de ser escritos históricos, também são escritos que nos trazem lições de vida, conhecimento, prática. Então, tudo o que aconteceu com eles foi uma figura, foi um aviso. Tudo, a morte dos animais era figura, a morte dos primogênitos era uma figura, sacrifício de animais era uma figura, a praga das rãs era uma figura. Tudo isso é figura para nós hoje, que nós podemos muito bem tirarmos alguma lição para a nossa vida. Então, o Antigo Testamento, além dele ser um documento histórico, ele também é um documento alegórico, um documento onde se traz várias lições, no sentido alegórico, é claro. Ou seja, a Bíblia ela não vai se interpretar de uma única maneira. A Bíblia ela se interpreta de várias maneiras. O judaísmo rabínico, ortodoxo e messiânico, né? Nós interpretamos a Bíblia com 4 regras de interpretação bíblica. São elas Peshat, Remes, Drash e Sod. Essas regras
elas justamente servem para o melhor entendimento das Escrituras. O Pshat é o sentido literal. É você ler as Escrituras como se fosse um jornal. Rams é o sentido alegórico a qual o apóstolo Paulo fala aqui. Nós podemos fazer alguma alegoria e tirarmos uma lição com essa alegoria. Drash é o sentido profundo, onde você irá estudar justamente os costumes, a cultura, as religiões daquela época, como era que o povo agia, como é que o povo pensava, qual era a crença deles. Esse é o sentido profundo. E o sentido sod. O que é o sentido sod? É você aprender a língua hebraica e aprender a gematria, que é o sentido espiritual. Para o judaísmo messiânico, para o judaísmo ortodoxo cabalista, o sod é sim o sentido espiritual das Escrituras. Alguns podem chegar a dizer que isso é adivinhação, que isso é prognosticação, qualquer outra coisa. Mas essa prática ela é usada unicamente nas Escrituras, na sua linguagem original, que é justamente o hebraico. Então, dentro disso, podemos então entender que o sentido espiritual das Escrituras ele está justamente na língua hebraica. Precisamos aprender a língua que Israel sabe, porque através disso nós iremos conhecer coisas muito mais profundas do que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Então, veja que ele diz que todas essas coisas foram criadas para que nós não venhamos a cobiçar as mesmas coisas que eles cobiçaram. Sim, mas olha que coisa forte. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Veja que ele faz aqui uma citação, justamente de Êxodo, capítulo 32, versículo 6. Vamos lá? Olha aqui. Eles foram folgar, de acordo com Paulo. Capítulo 10, versículo 7 de 1 Coríntios, Êxodo 32, versículo 6. É a citação do apóstolo. Olha aí, ó. Êxodo 32 e 6 diz assim: E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantou-se a folgar. Isso aqui foi no episódio justamente do bezerro de ouro. Então, dentro desse episódio, Paulo usa que eles foram folgar, foram se divertir com a idolatria. O pecado, ele diverte. Essa é a realidade. Versículo 8. E não forniquemos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Nós vamos ver essa queda aqui. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. O apóstolo Paulo, ele cita aqui nesse versículo 9, o episódio de Números, capítulo 21, versículo 6. Que o povo ali, ele era picado pelas serpentes venenosas do deserto. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. O apóstolo Paulo, ele faz referência a mais um outro texto da Torá, que é justamente aqui no versículo 13, que ele diz que não vem sobre nós tentação que nós não possamos suportar. Ele faz a citação, ele faz a referência a Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Olha que coisa poderosa que ele vai falar aqui. Gênesis, capítulo 4, versículo 7, ó.
Isso. Gênesis 4:7. Deus falando a Caim: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, Deus ele vinha dizendo a Caim: ó Caim, o desejo de matar o seu irmão vai vir contra você, mas você precisa dominar esse desejo. Por que Deus disse que ele precisava? Porque ele podia dominar. O pecado, ele precisa ser dominado por nós, e não ele dominar a nós. Vamos lá, versículo 16. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha que coisa. Paulo, ele faz mais uma referência, nesse momento aqui, a Números, capítulo 25, versículo 2. Olha aí, ó. Vamos lá, Números 25, 2. A referência do apóstolo Paulo está aqui, ó, Números 25, 2. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Meus queridos, fazer parte da mesa dos demônios, existe aqui todo um processo. Processo esse que você possa... Vou dar uma pequena pincelada aqui para que você possa entender um pouco do que Paulo está ensinando aqui. Existe o princípio em que tanto os cristãos como os judeus e pagãos, eles usam em suas cerimônias, e dentro dessas cerimônias existe o princípio de, uma vez que você oferece um alimento a uma divindade, é como se o espírito daquela divindade estivesse naquele alimento. Naquele alimento, uma vez que você vai ingerir o alimento, você então está colocando o espírito daquele Deus dentro do seu corpo. Você vai estar fazendo com que aquele espírito que antes estava no alimento, ele fique dentro de você. É uma maneira que as pessoas encontraram de internalizar a fé em um Deus que eles pensam ser verdadeiro ou falso. Então, Jesus ele usou esse princípio. Ele disse: isto é o meu corpo. Ele pega um pedaço de pão asmo, e diz: isto é o meu corpo. Jesus ele era nazareno. Por ele ser um nazareno, ele não tomava álcool, nada alcoólico, para que se cumpra aquilo que estava escrito. Então, precisamos compreender que Jesus, no momento de Páscoa, Mateus capítulo 26, versículo 17 ao 28, ele vai estar ali comendo pão asmo, ervas amargas, cordeiro e tomando vinho. Vinho puro, não esse vinho criado com álcool. Porque na verdade existe todo um processo de fermentação, né? O álcool ele vai acelerar esse processo, mas o vinho puro ele chega a passar por um processo de mais de 40 dias de fermentação, sem adição de álcool algum. Ou seja, ele é um vinho não alcoólico, por incrível que pareça. E Jesus ele só toma esse tipo de coisa. Ele era estritamente proibido por ele ser nazareno tomar
vinho. Ele era não só nazareno, mas também nazireu. Ele era um nazireu. Entende? Então, vamos lá. Uma vez que você participa da mesa dos demônios, é como se você estivesse querendo colocar aquele espírito dentro de si. Por isso que Paulo falou aqui no capítulo 9, que o demônio não é nada, os ídolos não são nada. Mas ele está dizendo aqui no capítulo 10 que ele não quer que nós participemos das coisas que são sacrificadas aos ídolos, porque isso estaremos aceitando os demônios que façam morada dentro de nós. É esse o princípio que há aqui. No versículo 23, estou sendo aqui bem resumido para terminarmos logo esse capítulo. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas as coisas convêm. Ou seja, se eu quiser comer, eu posso muito bem comer, mas isso não me convém. Porque sou servo de Cristo. Não posso entregar o meu corpo, que é de Cristo, para os demônios. Isso não me convém. Eu posso, mas não me convém fazer. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Meus amados, aqui infelizmente algumas pessoas usam esse texto aqui para dizer, Paulo mandando comer carne de porco. Carne de porco veio no açougue. Nós vimos aqui no vídeo anterior que Paulo nunca mandou ninguém comer porco. Se ele disse para se comer de tudo que veio no açougue, é possível que ele já tinha usado aqueles açougues ali, né? E para ele dizer isso, com certeza não tinha carne de porco nenhuma ali. Então vamos lá. Versículo 26. Porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Olha, um infiel vinha lhe convidar para almoçar na casa dele, e você quiser ir, você será obrigado a comer de tudo, ainda que ele lhe apresente porco, lebre, o que for, que se puser na mesa, coma de tudo, por causa da consciência. Só que, você sabendo que ele é um infiel, você querer se juntar com ele, você vai estar também se contaminando. Justamente porque Paulo deixa claro como eu posso dizer assim, a preferência dele pela Torá. Dentro disso, nós vamos enxergar que o apóstolo Paulo, ele está, na verdade, dizendo que não devemos fazer o máximo, devemos fazer o máximo para não magoar as pessoas, mas levando em conta que você tem uma fé que precisa manter, certo? Deve-se ir sem nada perguntar por causa da consciência. Ou seja, abra exceção para qualquer coisa. Você quer ir? Então abra, porque você não vai poder cobrar nada. Você não vai poder dizer que eu não como carne de porco, porque você não vai estar em sua casa. Você não vai poder dizer, eu não quero comer isso, porque você não vai estar em sua casa. Você vai estar na casa de outra pessoa, uma pessoa que não tem nem a mesma fé que você. Um momento, está passando. Está vendendo uma planilha disponível na loja. Isso mesmo, não se preocupe. O seu brinde vai diretamente para a sua casa. A loja leva até o seu endereço. Não é necessário você vir para a loja. E para você ter... Perdão, pessoal, passou aqui ainda agora um carro de propaganda e teve esse problemazinho. Ou seja, você não vai poder pedir nada a pessoa, porque você sabe que ela é infiel, sabe que ela pensa diferente de você, e mesmo assim você foi. Então, para evitar que você se contamine com certos alimentos, é melhor nem ir. Paulo vai dizer aqui
Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Paulo diz, olha, se você for na casa de um infiel, e o infiel chegar para você e dizer, essa carne de porco, essa carne de galinha, essa carne de boi, essa carne de camelo, essa carne de lebre, ela foi sacrificada a tal ídolo, a Padre Cícero, por exemplo. Ela foi oferecida, foi abençoada pelo meu padrinho, Padre Cícero. Não coma. Por quê? Porque isso não se deve fazer em hipótese nenhuma, pois toda a terra é do Senhor, não dos demônios. São as pessoas que entregam essas coisas aos demônios. Versículo 29. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Amém, meus queridos? Terminamos por aqui. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas acredito que é para o nosso crescimento espiritual, ok? Então, deixa seu like, se inscreva aí em nosso canal, compartilhe, comente, deixa aí a sua sugestão de tema, que nós iremos fazer a seleção e também trazemos temas aqui para você crescer espiritualmente também, certo? Deixa aí a sua dúvida em qual epístola, e nós iremos fazer toda uma série dentro da epístola que você estiver com dúvida. Se já tivermos vídeos dentro dessa epístola, nós iremos então lhe apresentar também o link dessa série, para que você possa aprender mais a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus, em nome de Yeshua.